Caros amigos e irmãos, bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Nosso canal tem por objetivo divulgar a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. Queremos levar esta luz divina e multiplicar os ensinamentos de Jesus de Nazaré a todos que estejam prontos para recebê-los. O tema de hoje é Os Sermões de Jesus. Quando buscamos no dicionário a definição para o significado da palavra sermão, encontramos que se trata de discurso sobre assunto religioso pronunciado no púlpito, ou então, prática feita a alguém com um fim exclusivamente moral ou virtuoso. Não encontramos no Evangelho nenhuma situação produzida por Jesus que pudesse se enquadrar exatamente nesses dois conceitos, uma vez que Jesus tinha sempre uma atitude considerada discreta e, por outro lado, não tinha o hábito de repreender seja quem fosse. Entretanto, toda a sua orientação trouxe enorme ensinamento religioso e moral, o que torna de grande teor doutrinário toda a comunicação produzida. Os estudiosos do Evangelho definem como sendo 4 os sermões realizados ao longo do ministério de Jesus: Sermão da Montanha, o Sermão dos 8 Ais, o Sermão Profético e o Sermão do Cenáculo. Importante lembrar que os sermões de Jesus não constam em todas as versões dos evangelhos chamados canônicos, isto é, evangelhos oficiais. O Sermão da Montanha está em Mateus e também de forma fragmentada em Lucas. O Sermão dos 8 Ais está somente em Mateus. O Sermão Profético está em Mateus e também em Marcos. E o Sermão do Cenáculo apenas em João. Jesus foi criado na Galileia, na cidade de Nazaré. Esta região era objeto de deboche para os demais hebreus, que costumavam dizer: nada de bom poderia vir da Galileia. Até mesmo o discípulo Tomé fez este comentário. Quando menino, Jesus brincava e corria como qualquer outra criança. Era forte, cordial e tinha uma risada clara e infantil. Ainda assim, não era como as demais crianças. Possuía um olhar que imediatamente tocavam a todos os que o vissem. Seus pais, José e Maria, o educaram como qualquer outros pais da época, ou seja, sob os moldes da religião judaica. Jesus era judeu e foi circuncisado no 8º dia de vida. Aos 13 anos, celebrou seu bar mitzvah, ou seja, sua entrada na vida adulta. A partir daí, os rapazes judeus poderiam se casar, serem proprietários de bens e exercer alguma atividade profissional. Entretanto, a sociedade judaica daquela época era muito conservadora em seus costumes e adotava alguns procedimentos que, mesmo não sendo oficiais, eram observados com muito rigor. Um desses costumes era considerar que um homem atingiria sua maturidade intelectual aos 30 anos de idade e que somente após isso teria credibilidade,
podendo participar ativamente e opinar nos conselhos civis e religiosos das cidades. Não foi sem propósito que Jesus somente iniciou seu ministério por volta dos 30 anos de idade. Começou por agrupar seus seguidores naquela região próxima a Nazaré, tendo sido a única exceção Judas, que veio da cidade de Queriotes, 16 quilômetros ao sul de Hebrom, portanto, a mais distante da Galileia. Tem-se aí a origem de seu nome, Yuda Ish-Queriot, ou literalmente Judas, trabalhador de Queriotes. Jesus tinha uma preocupação inicial e relutou em levar a boa nova diretamente a Jerusalém, sede do judaísmo, pois sabia que seria desacreditado. Deu início à sua missão viajando constantemente pela Galileia, à volta do lago Genezaré, indo até a Samaria, inclusive próximo à fronteira da atual Síria e Jordânia, até que finalmente se dirigiu à sede do reino da Judéia. Acompanhado a cada dia por mais e mais pessoas, seus sermões eram carregados de emoção e seriedade. Através deles, muitos ensinamentos se deram e os seus discípulos puderam adquirir os conhecimentos necessários para a tarefa de seus respectivos apostolados. Excelente orador, Jesus transbordava empatia, conquistando corações e mentes de todos os que o ouviam. Muitos relataram que o seu olhar gravava mensagens de amor e paz em todos os corações. Vamos conhecer um pouco mais sobre estes sermões. O Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte ou as Bem-aventuranças, foi proferido logo após Jesus ir morar na cidade de Cafarnaum, período em que deu início à sua missão. Este sermão foi realizado no Monte Kurum Haitim, uma pequena montanha situada às margens do lago Genezaré. O mestre estava cercado por seus discípulos e por razoável quantidade de ouvintes, quando apresentou, de forma resumida, o que seria a conquista do reino de Deus e os efeitos positivos que esta conquista poderia produzir no ser humano. As bem-aventuranças são consideradas a obra-prima de toda a evangelização, pois apresentam a verdadeira felicidade aos que se libertam dos valores mundanos e acreditam na necessidade de estarem cada vez mais próximos a Deus. Jesus convida a humanidade a abandonar o homem velho e a deixar surgir em si mesmo o homem novo, edificado nos verdadeiros valores morais. Certa ocasião, o honorável Mahatma Gandhi, líder da religião hinduísta, disse com muita propriedade: se perdessem todos os livros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. As palavras de Jesus neste sermão sinalizam a recompensa futura àqueles que exercitam o bem sofrer, ou seja, aceitam as dificuldades com fé e resignação ativa, buscando colher aprendizado e jamais se revoltando ou se desesperando. O segundo sermão que veremos é o Sermão dos 8 Ais, e ficou assim conhecido por possuir 8 frases de Jesus, começando pela expressão "ai daqueles". Foi dirigido aos poderosos religiosos da época, que se utilizavam da religião para saciar a sua sede de riquezas e poder, aqueles que faziam do saber uma ferramenta para o poder. Também destinava-se aos escribas e fariseus, que exerciam enorme influência entre todos os judeus, mesmo os que pertencessem a outras doutrinas. Eram eles que controlavam o templo de Abraão,
local de maior idolatria para aquele povo. Foi uma severa repreensão para todos aqueles que impunham suas ideias, baseadas no apego aos rituais e às demonstrações externas de religiosidade e misticismo. Lembrou a todos que desejassem servir a Deus que deveriam primeiramente se tornar verdadeiramente um servidor, renunciar aos bens materiais e renunciar aos sentimentos que alimentavam o orgulho. Ser humilde, simples e estar a serviço do nosso próximo. Foi isso o que Jesus nos pediu. Por estas afirmações, os membros do Sinédrio e demais sacerdotes sentiram suas posições ameaçadas e deram início à perseguição de Jesus e de seus seguidores. O terceiro sermão foi o sermão profético, pronunciado no Horto das Oliveiras, ou Getsemane em hebraico, um jardim no sopé do Monte das Oliveiras, situado nos arredores de Jerusalém. Neste sermão, Jesus revela aos discípulos uma série de profecias e descreve acontecimentos que ocorreriam nos anos e séculos seguintes. Revelou sua tristeza pelo que haveria de vir, mas lembrou-lhes de que tudo o que viria a acontecer se daria pela dureza dos corações humanos e a resistência em acolher e viver a sua mensagem. Entre as várias revelações, destacamos a distribuição do tempo de Abraão, que se daria no ano de 69 d.C., quando o exército do imperador romano Tito invade e destrói Jerusalém. Fala também que surgiriam falsos profetas e falsos cristos, e ressalta que somente as boas árvores gerarão bons frutos, numa clara alusão de que devemos nos orientar pelos bons exemplos e pelas boas palavras, e não nos iludirmos com misticismos e rituais excêntricos. Nessa oportunidade, ele também revelou aos seus discípulos a perseguição que cada um experimentaria e que pagariam com a própria vida para a defesa dos princípios por ele ensinados. Falou de guerras, doenças, fome e muitas outras tragédias que a humanidade estaria submetida em razão de seu orgulho, egoísmo e ao apego aos dogmas e ideias moralmente distorcidas. A separação dos bodes e das ovelhas de que falou se daria através das vidas sucessivas. Os bons, as ovelhas, continuarão a viver na terra, e os maus, os bodes, habitarão mundos menos evoluídos, guardando a lembrança de terem perdido seu lugar em nosso mundo. Por fim, compreende ainda a parábola do bom e do mau servo, uma exortação ao trabalho e à vigilância, para que estejamos preparados quando chegar a hora do retorno ao mundo espiritual. Foi um sermão onde muitas dificuldades foram reveladas, mas que nos mostrou a importância de vermos além da dor e encontrarmos a mensagem de esperança e da certeza de um futuro melhor. Para construir, às vezes, é necessário destruir. Ele nos reforçou que o único caminho construtivo é o amor, que nos ajudará a instalar um mundo novo de paz e progresso, aplicando sem ressalvas os ensinamentos contidos no seu Evangelho. O Sermão do Cenáculo foi o último sermão, e foi assim denominado por ter sido realizado em um local fechado, em uma sala de refeições, coisas não muito comuns naquele grupo. Ocorreu no famoso encontro de Jesus com os discípulos para a realização da ceia de Páscoa, tradição antiga entre os judeus que celebram a fuga dos hebreus do cativeiro do Egito. Foi nesta ceia que ele preveniu e preparou os discípulos para os acontecimentos que iriam ocorrer nos próximos dias. Para os cristãos, a Páscoa tem um sentido simbólico e celebra a renovação do espírito
e o fim da escravidão da ignorância espiritual. Nesta ceia, Jesus compartilhou com seus discípulos o pão e o vinho, simbolizando sua entrega total pelo amor à humanidade. O Sermão do Cenáculo é o conjunto de conselhos, exortações e recomendações que Jesus dirige particularmente àqueles que de fato querem ser seus discípulos. Nesta ocasião, ele deixou uma enorme lição de humildade e serviço ao próximo, lavando os pés de todos que ali se encontravam, demonstrando que o amor nos conduz ao sentimento fraterno, excluindo qualquer sentimento de superioridade entre as pessoas. E foi ainda quando ele, de fato, se despediu de seus companheiros de jornada, dizendo uma das mais belas palavras de seu ministério, reforçando a todos a diretriz que norteia o nosso comportamento como cristãos. Filhinhos, por pouco tempo ainda estarei convosco. Para onde vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto, reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nesta oportunidade, ele também anunciou a vinda do Paráclito, isto é, o Consolador, o Espírito da Verdade, que viria complementar e relembrar seus ensinamentos. O Consolador ficaria eternamente conosco e, portanto, não seria uma pessoa, mas poderia ser uma doutrina consoladora inspirada no Espírito da Verdade. A doutrina espírita se enquadra perfeitamente nesta predição de Jesus, já que não se trata de uma doutrina individual e personalista. Foi revelada por uma coletividade de espíritos que jamais suprimiram ou deturparam qualquer palavra do Evangelho. Ao contrário, procuraram esclarecê-lo com lucidez e responsabilidade. Terminada a ceia, Jesus orou serena e amorosamente por ele mesmo, pelos discípulos e por todos os que viriam a ser seus seguidores em todas as épocas. Foi com eles até o Getsemane, onde seria preso e se daria início sua paixão. Nos ensinou Emmanuel que o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, deve ser procurada a lição de Jesus não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. O cristianismo é a síntese, em simplicidade e luz, de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes, trazidas ao mundo na palavra imorredoura de Jesus. O cristão verdadeiro deve buscar o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao calvário de suas dores no momento oportuno. Caros amigos e amigas, conhecer e estudar o Evangelho de Jesus é uma experiência de enorme felicidade e de revelações que muito contribuem para a nossa evolução moral. Cultive esse nobre hábito e desfrute de uma verdadeira bússola a orientar-lhe os caminhos. Que Jesus os ilumine em seus caminhos. E assim, meus amigos e amigas, os convido para assistirem ao próximo vídeo. Que Deus nos abençoe a todos. Se gostou, dê um like, se inscreva em nosso canal e nos compartilhe. Clique no sininho para receber as nossas atualizações. Se desejar entrar em contato, nos envie um e-mail